Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante de número 92. Daqui a pouco a gente chega no centenário, igual o nosso Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ceará, que completa 100 anos nesse ano de 2025. Aproveitando a oportunidade, parabéns a todos os heróis do fogo que sacrificam suas vidas em proteger a sociedade cearense, igualmente nós que somos policiais militares. Gostaria também de aproveitar a oportunidade e agradecer à ASPRA-CE, a Associação das Praças Militares do Estado de Ceará, pelo patrocínio. Por acaso, presido essa entidade que tem 64 anos de história, de muito serviço prestado aos nossos irmãos de farda da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Você, militar estadual que não é associado, se torna associado e venha para o time da ASPRA, que aqui você é parte e é protegido. Agradecer também a telemedicina da Delvita, que inclusive para quem é associado da ASPRA, tem essa saúde inteligente na palma da mão. Agradecer a você que está aí com o celular na mão, nos assistindo no YouTube. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, mas principalmente se inscrever e vai lá, aciona o sininho para você também ser notificado com as histórias inspiradoras que só o podcast Fala Comandante tem para lhe apresentar. Você vai toda semana receber essas histórias, especialmente de militares estaduais que têm a sua história antes e depois da corporação. E agradecer a todos vocês que fazem parte da TV Metrópole, essa família que está nos assistindo nesse domingão, tomando café da manhã às 8 horas conosco. Gratidão a cada um de vocês. Eu sou o Edson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. Na produção nós temos Mariana Kelly, na edição Anne Cavalcante. Eu sou Edilson Teles, mais conhecido no mundo militar como Major Teles. E o nosso convidado de hoje é o Cabo... Sabe o sargento ainda não, ele? Aí. Olha aí, rapaz. Viu aí? Aí é um bom Rapaz, que é isso, sério? Desculpa. Quem é o rapaz? Não. Não. Bora aqui é do improviso, não tem negócio de corte não. Arrocha aí, majorzão. Pois vamos lá. Vamos pra pesca então, né? É porque a gente trabalhou. Erickson Moura do Nascimento. Sargento Erickson. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Agradeço. E esse Erickson tem K, tem C, tem uns letras diferentes no meio? Só o K, É só o isso. K. Só o K. Meu irmão Erickson, muito obrigado por você estar conosco no nosso podcast. É uma satisfação e uma honra. E eu gostaria que você, se possível for, se apresentasse como gostaria de ser apresentado. É um prazer estar aqui com o Major Teles, que a gente trabalhou, na época que a gente trabalhou junto, a gente era cabo, eu era cabo no BPRE, né? Eu acho que, como a gente passa muito tempo, Na passei minha 5 agenda anos, ainda tem Cabo Pois Erickson. é, É por porque isso, é por são isso. 5 anos Pra de justificar cabo. o erro. Pois é, são 5 anos de cabo, mas atualmente sou segundo sargento da Polícia Militar do Ceará, né? Sou fisioterapeuta. Pode falar. Não se Pronto, preocupe, não. sou fisioterapeuta, né? Estou terminando o mestrado em educação, que é um sonho que eu tenho de poder lecionar no ensino superior. Tenho algumas pós-graduações, né? Dentre elas neurofuncional e 2 de trânsito, a qual eu também tenho um prazer muito grande em poder lecionar e em poder estudar trânsito, né? E podemos nos chamar de Erickson mesmo, não tem a questão de a gente ter um papo mais contraído aqui, o mais suave possível. Vale ressaltar que ele tem um trabalho voluntário de atendimento no projeto CMA. Nós vamos já entrar nesse Isso, assunto que é exatamente. muito importante, que é o que realmente faz com que seja um dos motivos de você estar aqui conosco. Certeza. Mas antes do projeto CMA, antes de ser policial militar, você tem sua história. Certeza. E aí eu gostaria que você pudesse compartilhar com os nossos internautas e os nossos telespectadores da TV Metrópole de onde é o Erickson, qual é a cidade, qual é o bairro, se for da capital. Se for da cidade, por exemplo, de Crateús, não precisa dizer o bairro, porque a cidade já, exato, né, a por ser do gente- interior, a mas gente quando já é de Fortaleza, qual é o bairro, quem são seus pais, como foi a sua origem, quais foram as suas atividades ainda criança, como foi a parte laboral, qual foi o primeiro emprego, enfim, qual foi as suas danações antes de ser policial militar. Pronto. O Erickson é natural de Fortaleza, né? Daqui mesmo da capital, mas praticamente só nascido, né? Assim que eu nasci, os meus pais foram pro Maracanaú,
né? Meu pai é mecânico industrial. Foram pra muito longe, lá pra Maracanaú. Mas realmente era no final do Maracanã. Gereissati 3, na época não tinha quase ninguém. Quando eu comecei a crescer com meus Quase Pacatuba. 4, 5 anos, exatamente. Com meus 4, 5 anos que eu comecei a ver, era uma casinha mesmo aqui, outra bem distante. Pra gente chegar no colégio, meu pai ia deixar de bicicleta. Quando a minha mãe ia deixar a pé, era uma caminhada grande, muito longe. A gente ia lá pro Gereissati 1. Mas enfim, eu só nasci em Fortaleza, fomos para o Maracanaú, né, Gereissati 1, no qual eu morei lá até cerca de 6 anos. 6 anos fomos para Caucaia, no qual eu resido até hoje. E meus pais foram residir lá. Em 92, 6 para 7 anos, a gente foi lá para Caucaia, o bairro Parque das Nações, né? Ali, primeiro bairro assim que a gente passou Antônio Bezerra, já é o Parque das Nações. E lá eu estudei em um colégiozinho pequeno, particular. Meu pai na época mecânico, que eles chamam mecânico 1, né, que era o primeiro mecânico. Meu pai, a qual é meu ídolo, ele analfabeto, mas muito trabalhador, muito guerreiro. Começou a estudar, fez supletivo, né, saiu de serviços gerais, foi para auxiliar mecânico, de auxiliar mecânico para mecânico. Passou nos 4 graus da mecânica e se aposentou no Porto do Pecém, né? Como mecânico de guindaste, aqueles guindastes de grande porte que faz carga e descarga, né? Dos navios, né? Mas enfim, retornando, né? A gente foi para morar na Caucaia. Na época era um colégio particular pequeno, que era o que ele podia pagar, mas ele martelou muito isso na minha cabeça. Estuda, estuda, estuda e estuda. E iniciei os estudos, né, com 4 anos de idade, 4 para 5, de baixo, vamos falar aqui no nosso vocabulário cearense, né, de muita sola, aprendi mesmo na pancada mesmo. Estudei 6 meses de alfabetização, já saí alfabetizado, porque minha mãe, ela com 4ª, 5ª série só, nem o primeiro grau ela terminou. Minha mãe era fiandora na época de empresas, né, de fiação, né, de tecido. E quando foi para se casar, ela saiu. Aí ficou cuidando só dos filhos. E ela martelou muito isso. Estuda, estuda, estuda. E assim aprendi debaixo de muita sola, carão, pisa. Vamos trazer o nosso vocabulário aqui. E com 5 anos eu me alfabetizei. E realmente estudei, fiquei nesse colégio particular. De lá eu fui para um colégio no Antônio Bezerra, Júlia Fialho, que o meu pai conseguiu pagar quando melhorou, né? Nesses graus de mecânica eu fui para um colégio no Antônio Bezerra, Júlia Fialho. Mas também só dei 1 ano, que foi na época que infelizmente veio o desemprego. Aí graças a Deus tivemos, digamos assim, o meu segundo contato com a polícia militar, que o primeiro é o meu avô por parte de pai, que é policial militar, 3º sargento da antiga, auxiliar de enfermagem, trabalhou muito tempo no HPM. Aí o meu segundo contato com a polícia foi esse, um sargento que mora lá no bairro também, que eu tenho contato com ele direto, por nome de Macambira, trabalhou muito tempo na Assembleia. Bairro Antônio Bezerra. Lá no Parque das Nações, morava no Parque das Nações. Sim. O colégio que eu estudava particular, que era o Júlia Fialho no Antônio Bezerra. Quando foi no meio do ano de 96, que eu fazia a 6ª série, aí já teve esse desemprego, meu pai já pagou já esse ano com muita dificuldade, né? E ele tinha muita amizade com esse sargento, e o sargento via que eu era muito estudioso, estudava muito, aí tinha uma amizade com o pessoal no colégio filantrópico Fundação Bradesco, que é um processo seletivo muito pesado, muito árduo, mas que a gente já tinha tentado e eu não tinha conseguido, né? Nunca tinham me chamado, nada. Aí eu fui mais uma vez nesse processo seletivo, participei da prova, fizeram as entrevistas, fizeram tudo e teve esse dedo a mais de força dele, no qual eu fui chamado. Aí fui estudar a Fundação Bradesco, que é um colégio filantrópico, lá no Parque Albano, próximo ao Parque das Nações, no qual é mantido pela Fundação Bradesco, né, pelo banco, e que dá tudo a você. Alimentação, vestuário, caderno, caneta, tudo, tudo. O aluno só tem o trabalho de ir para o colégio. Nível altíssimo de estudo, entendeu? Muito bom, colégio excepcional. Aí eu fiquei lá de 97 até eu terminar o meu ensino médio, que na época era antigo 2º grau. Ainda peguei o 2º grau. Terminei o 2º grau. Foi quando eu terminei o 2º grau aos 15 anos. Terminei o 2º grau aos 15 anos, muito novo. Terminei em 2000 terminei em 2000 com 15 anos, exatamente. E esses 3 anos, antes de completar a maioridade, teve alguma atividade?
Aí foi nessa época que o meu pai tinha algum dinheiro, né? Como eu disse que ele se desempregou, ele abriu um comércio. Abriu um comércio de pequeno porte, aqueles comércios de bairro, né? A gente vendia um pouco de tudo e eu ajudava na bodega, né? Na verdade era bodega, era um comérciozinho de pequeno porte mesmo, que a gente chamava de bodega, né? E eu ajudava lá, ficava lá no período da manhã, de tarde até 2 horas, que no caso eu ia jogar bola, né? Jogar bola. Quando foi com 14 anos eu fui fazer a escolinha do ferroviário. Nós estávamos com um padrão um pouquinho melhor de vida, né? Na época do Jorge Veras. Na época do Jorge Veras. Só que ele não Quem era é da Jorge escolinha. Veras? Jorge Veras, jogador muito conhecido. Jogador muito conhecido do futebol cearense. Futebol cearense e hoje empresário de jogadores. Exatamente. Ele é o responsável pelas peneiras, pelo menos na época, né? Isso. A gente levava os talentos pra lá e era ele que Você avaliava também está quem envolvido estaria, nessa né? época, meu amigo. Tá nisso no futebol. Sim, Você sim. tá em tudo, meu amigo. Rapaz, pelo amor de Deus. Levei muitos jogadores para fazer teste no ferroviário. Foi? Sim, eu fui dono de time de futebol society por mais de 10 anos. Conheço rapaz. Dor de o cabeça, mundo do gosto de dor de futebol na minha cabeça. região, Era eu conheço todo cartola, mundo. rapaz. Era cartola. Conheço todo mundo. Cartola. Pois é, aí com 14 anos a gente tinha um padrão de vida um pouco melhor. Tivemos o nosso primeiro carro, que foi um Gol 81 motor forrageira. Ótimo. Mas qual foi o ano? Isso foi 97. Ora, só tinha 14 anos o carro. 98, era. Só tinha, doido, foi um seminovo. espetáculo, foi um sonho. Foi um sonho que depois virou pesadelo, mas foi um sonho no começo, porque foi um normal. bem grande, né, que a gente teve. Né, nessa época a gente pôde ter uma linha telefônica. A bodega deu certo. A bodega deu certo. Cresceu. Naquela época a gente tinha uma linha telefônica. Tu é doido. Era um patrimônio. 3285 1770. Cara. O número. O Era. valor de uma linha telefônica, você comprava um carrinho velho com o mesmo valor, dava pra comprar. A bodega deu certo, porque a minha mãe, Ave Maria, ela é PhD em economia doméstica. Ela faz de R$5, 100, 200, 300. E meu pai muito trabalhador e a gente tudo dentro, né? E ele teve uma visão na época que lá no nosso bairro não tinha, que era o frango abatido na hora. Na época era tudo congelado, né? E ele teve essa ideia e a gente matava, pelava frango, entendeu? Eu não tinha coragem de matar, mas eu Não acredito. tava ali pelando. É mesmo. Na verdade Só não quebrar o era por pescoço. mim, é porque minha mãe não queria que eu pegasse na faca, nos pesos e tal. Ela tinha medo do acidente quando ela relativamente novo, né? 12, 13 anos e tal, ela não deixava. Mas a parte lá de ficar na bodega eu ficava sozinho, recebia as coisas, nem a gente falava, despachava todo mundo, atendia todo mundo, entendeu? E paralelamente estudando. Aí com 14 anos que eu fui para a escolinha do ferroviário paga inicialmente, só que eu levava um jeito. Não sou talentoso, mas sou muito esforçado. Diferentemente aqui do Major Teles, que tava comentando. Centroavante camisa 9. Nunca era chamado pra ir pro time. Só porque ele era o dono da bola, agora era o jeito dele. Dono da bola, dono do time, do campo. Aí era o jeito de jogar, né? Jogava, né? Mas nesse caso, tu tinha um talentozinho mais ou menos, era esforçado. Não, eu me considero um jogador esforçado, não sou talentoso não. Qual é a posição? Eu gosto de jogar de volante, mas o problema é que todo volante canhoto morre na lateral esquerda. Aí não tem pra onde correr. Aí eu fui jogar a escolinha que era paga na época, pegava 2 ônibus, né? Um pra ir pro terminal, tem Bezerro, outro pra ir pra Barra. 4, 5 meses viram que eu tinha jeito, não, leva esse menino pro sub-15. Aí eu fui pro sub-15, aí já não pagava mais, né? Aí foi quando eu terminei, tava no último ano dos estudos, ensino médio, que eu estudava à noite, ajudava no comércio de manhã, né? E ia pro treino de tarde, de 2 às 5. Aí 5 horas já vinha, voltando às carreiras, porque a Fundação Bradesco, as aulas começavam às 6h10 da noite e ia até às 22h45. Caramba, velho, puxado, viu? Sempre foi assim, lá sempre foi um colégio diferenciado. O ensino médio todinho era de 18 às 10 até às 22h45. Caramba. Todo. Aí eu saía de lá já as carreiras com a roupinha do colégio, entendeu? A farda, blusa branca, calça jeans, o tênis, para de lá já ir direto, boa parte das vezes, sem tomar banho, né? Meu Deus, depois. Não, calma aí. Depois de treinar, meu amigo, suar feito condenado. Às vezes. Rapaz, infelizmente, leve mal não. Meu amigo, Mas, meu pelo amigo, amor de Deus, que cebozice é essa? Lá não poderia, lá não pode. Chegar atrasado. Não pode chegar Pior do que na quartel. Época, não sei como é que tá hoje, mas na minha época, chegando lá 6h11, voltava pra casa. E lá em casa, as rédeas eram curtíssimas.
Ou seja, tu tinha 2 quartéis, a Fundação Bradesco e a tua casa. Não, lá em casa era pior. Ave Porque Maria. lá em casa a P cantava, né? É, né? A P Tinha cantava disso, e era é? muito. E o conceito não. tutelar não era chamado, não? Não, nesse tempo aí. nesse tempo aí não dava, não. Os conselhos tutelares lá em casa. Meu pai era. Minha mãe era o juiz, o júri e o julgador. E o pai Era o promotor, acusador. Era o pagador, porque quando chegava nele. Mas moldou esse cidadão que... Não, ele é meu ídolo. Sargento Ele é meu Edson. ídolo. Ele é meu ídolo, ele é meu herói, entendeu? Ele é meu herói, tudo que ele fez, ele pode, eu analiso muito, ele pode ter se excedido, algumas vezes sim, certo? Que nem ele já Você deslocou desculpou. o meu braço, já me deu de fio, de peças pesadas de mecânica industrial, entendeu? Mas eu não tenho muito, como ele disse, eu não tenho nenhum rancor com ele, muito pelo contrário, ele é meu herói. Hoje eu vejo que, não sei se for necessário, mas é melhor pecar por excesso do que por omissão. Quando chegava até ele, porque assim, com 8, 9 anos, meu couro já tava duro pro cinturão da mãe, pra chinelada da mãe, não dava Rapaz, mais mas não. tu era meio danado, né? Não, pior que não. Rapaz, Pior que não. O pior que foram poucas, entendeu? Pior que foram mas poucas. foram marcantes. Foram. Marcantes foram. Marcantes, muito. Porque assim, eu era o mais velho. Então quando minha irmã errava, quem pagava era eu também. Ah, ainda tinha esse detalhe. Tinha esse pequeno detalhe, que eu tinha que cuidar da bodega e tinha que olhar a minha irmã que tava mais nova. E tinha que estudar e tinha que prestar atenção no comércio. E quando ela errava, o culpado era eu. Quando eu errava, aí o culpado era eu 2 vezes. E assim eu fui moldado, entendeu? Assim eu fui moldado, mas como eu disse, ele é meu herói. Ele é meu herói. Levei algumas que... Aí o pessoal da rua também já sabia, quando eu era mais novo, aí fazia alguma coisa. Aí não, foi o Erickson. Aí quando chegava lá em casa o recado, aí eu apanhava também pelos outros, que nem eu já apanhei às vezes pelos outros da rua. Aquela brincadeira de bola na rua que você brincava, Sim. aí fulano chutava no portão do outro, aí saía correndo. Aí quem foi? Aí foi o filho do Edilson. Aí mesmo, aí quando ia lá em casa que chegava o recado, Cara. aí pronto, aí eu já sabia já. Aí vinha Mas de... é muito característico da nossa época, os pais corrigirem os filhos e era dessa forma. Era Eu rígido, acho era que rígido. É muito difícil encontrar alguém de uma idade da sua, acima, que eu sou mais velho, com certeza, que não tem uma história parecida. Né? Que os pais da gente eram rígidos, entendeu? Hoje o modelo de criação é totalmente diferente, né? Certeza. Mas na nossa época era muito natural, né? É. Ele ser corrigido através da Os... peia mesmo. Acho que o problema era os excessos, né? Hoje vamos dizer que a minha mentalidade hoje como pai não é muito diferente da do meu pai. Agora a forma de entre aspas, punição é que era muito intensa. Como eu lhe disse, ele trabalha. Eu levei uma lição de honestidade, eu acho que eu tinha o quê? Uns 7 para 8 anos de idade. Aí, meu pai viajava, mandava dinheiro para minha mãe e ele depositava no banco, né? Banco do Brasil. Minha mãe, na minha cidade lá que eu morava, não tinha Banco do Brasil. A gente ia para a cidade vizinha, Piripiri. Minha mãe passou perto do ponto do ônibus, uma amiga dela, e ela estava enchendo uns pacotinhos de pipoca e colocando um balãozinho daquele menorzinho assim dentro. Era o brinde, né? E minha mãe tava uma bacia cheia de balão, e minha mãe conversando com ela, pegou um balãozinho daquele, esticou na mão aqui e devolveu na bacia. Aí minha mãe pegar, eu peguei um, coloquei dentro da mão. E fiquei brincando por ali, escondi, subi no ônibus, ninguém viu nada, minha mãe não percebeu, né? E chegou lá perto do banco, a minha mãe me deixava lá fora, né? Eu ficava sentadinho lá fora, e ela foi receber o dinheiro. Ela voltou, tava enchendo o balão. Aquele menorzinho, desse tamanho aqui, ó. Ela olhou pra mim, aí voltou lá no ponto do ônibus, né? Onde tinha um comércio. Onde foi que você arranjou esse balão? Eu disse, não, foi lá naquela hora e tal. Chegar em casa a gente vai conversar. Desse preço aí, meu amigo. Apanhei e foi justo. Ali pra mim foi uma lição de honestidade pra vida toda, que eu nunca mais esqueci. Quantos anos o senhor tinha? Acho que uns 7, 8 anos de idade. Pra nunca mais, irmão. Que Aprendi pisa que grande você, festa a que questão, você lembra a até lição. hoje. Então, eu então tenho você algumas viu, também você que eu viu não pra esqueci, mim. não. E eu contei essa história, conto para meus filhos, essa história para lembrar essa questão do quanto é importante você ter honestidade. Naquele momento ali eu merecia apanhar. Mas eu aprendi muito cedo o que era honestidade através da correção, da forma que era naquela época, rude, a gente acha grosseira e tal, mas nunca mais eu esqueci. Então, tem o lado negativo, como você falou, o excesso, mas por outro lado também fica a lição para a vida toda. Com certeza. E Erickson, e o futebol? Deu certo? O futebol, se tornou jogador profissional? Foi para a seleção brasileira? Era um sonho. Não era um sonho desses de você achar para tanto, mas, digamos assim, eu sempre fui muito pé no chão, né? Sempre tive muito essa conversa com meu pai acerca de futuro, né? Daquela forma grosseira dele, né? Quando ele se era desempregado, quando ele se demitiam ele de uma empresa,
Aí ele ia, me puxava ali pelo braço, que ficava logo a marca, e senta aí. Aí me sentava na mesa. Aí ele, macho, o pouco que eu tenho é pra você estudar, que é pra você não precisar passar pelo que eu tô passando. Olha o tanto de curso que eu tenho, aí botava uma pilha de curso em cima da mesa. Sabe o que isso aqui serve aqui pra mim? Nada. Já tô desempregado de novo. Você crescer, vá atrás de um concurso. Eu não quero outra coisa, vá ser gari, vá ser lixeiro, mas vá atrás de um concurso. Era toda a vida que ele era desempregado. Eu tinha essa conversa com ele dessa forma delicada, toda a vida que ele era desempregado. Toda a vida que ele se desempregava, o tempo que ele passava desempregado dentro de casa, quase todo dia ele me chamava e falava essa mesma ladainha de Nossa Senhora. E eu, tá bom, pai, tá bom, pai. Aí o futebol era uma coisa que eu era apaixonado. Apaixonado por futebol, assistia futebol até hoje. Só que do tanto que eu amo é o tanto que ele detesta. Meu pai tem nojo de futebol. E tu até hoje tem paixão. Chegou aqui até mancando, porque parece que jogou bola esses Fraturei dias. quinta-feira o maléolo medial. É o quê, mano? Tornozelo. A parte de dentro pois do tornozelo. porque Pronto. fica em vez de falar no popular, pronto. mano. A parte de dentro Só do porque é fisioterapeuta tornozelo. fica falando difícil Não disse pra... muita coisa pra mim, não. Quando ele falou, Pronto. repete aí, maléolo medial. medial. É porque nós temos o ossinho de dentro e o ossinho de fora do tornozelo. Pronto, eu fraturei o ossinho de dentro do tornozelo. Jogando Torceu, bola. né? Ou levou a pancada? Sério, Não, é versão mas não mesmo. foi uma praga do torção- teu pai, não, uma né? torção. Não, foi não. Ele faz mais isso mais não. Mas quando eu era novo, o tanto que eu amo, o tanto que ele detesta. Ele detesta tanto futebol que quando ele assistia a novela e eu ficava esperando as quartas à noite pra depois pegar a televisão, quando passa a propaganda ele mudava o canal. Ele apertava o primeiro botão do controle. Meu pai, eu tenho um tio também que ele detestava o futebol, sabe? E meu pai, como eu já falei, ele gostava de futebol muito. Ele convidou ele uma vez para assistir o Fortaleza e Ceará. Enoque, vamos assistir o Fortaleza e Ceará? No Castelão, eu quero é que os dois percam. Como é que dá certo? É um apagão. Eu quero é que os dois percam. O papai contava essa história aí dele. Então, pra ver o tanto que ele gostava de futebol. Aí quando o controle tava perto da mãe, ele tira isso daí, nego, tira isso daí, tira isso daí. Quando começava a propaganda, ele tira isso daí, tira isso daí, tira isso daí, tira isso daí. Aí minha mãe tinha que mudar o canal. E depois do ferroviário? Aí depois de ferroviário eu fui um amigo meu, Diego, né, que foi profissional, que se aposentou, viveu do futebol, mora lá no bairro, no Parque das Nações com a gente. Na época ele estava juvenil, ele é mais velho que eu há alguns anos, já para se profissionalizar. Aí eu tinha acabado de sair do ferroviário, na época o treinador ia estender os treinamentos para 14 às 18, não dava pro meu colégio, a prioridade era o colégio. Aí foi quando eu saí do ferroviário. Né? Aí tava só batendo os rachas pelo bairro mesmo, então o Diego pegou e falou: Erickson, mas tá precisando, vai abrir vaga lá pro juvenil, quer tentar o teste lá não? Aí eu vou, aí fui. Aí acabei Isso no passando. ferroviário? Não, já tinha saído, tinha acabado de sair por causa das aulas. E esse teste aí era É no Ceará. Ceará. No Ceará, que na época ele era juvenil já para se profissionalizar, já tinha sido chamado para se profissionalizar. Aí eu fui, passei nem 4 meses no Ceará. E eu tô em Fortaleza, mas futebol, como eu lhe falei, a paixão por jogar, acho que é acima de tudo, né? E fui pra lá, passei esses 3, 4 meses, foi quando meu pai recebeu uma proposta pra montagem de máquina da empresa lá em Caruaru, Pernambuco. Aí ele recebeu essa proposta, era um dinheiro bom, né, um aumento salarial bom, já pelo prazo determinado, que era só a montagem de máquina e a abertura da empresa, e quando terminasse ele voltava para a empresa, que é a TBM, né, Têxtil Bezerra de Menezes, que tem um ali até perto do antigo IPPO ali, né, na avenida, pronto, era Bernardo ela. Manuel. Bernardo Manuel, exatamente. Aí eles estavam abrindo essa empresa lá no Caruaru, e devido à alta capacidade que ele tinha, muito cursado, tinha um certo tempo de empresa, talvez foi a segunda empresa que ele mais trabalhou, tirando o Porto do Pecém. Ele recebeu essa proposta e aceitou. Foi pra lá, aí foi quando ele levou a família todinha e eu tava no início do Ceará. Aí fomos pra Pernambuco. Eu tinha acabado de terminar os estudos, né, como eu disse, terminei com 15 anos. Isso aí foi em início de 2001, quando a gente foi. A gente foi pra lá, nós fomos, eu fiquei realmente lá parado esse tempo, passei uns 3, 4 meses por ali parado. Aí foi quando eu assisti de um jogo Sport e Central de Caruaru, eu vi que o Central de Caruaru está sendo patrocinado pela TBM. Aí eu parado, né, 15 para fazer 16 anos, ainda estava na idade do juvenil. Aí, rapaz, eu vou tentar isso aí, não tô fazendo nada mesmo. Aí fiquei por acolá e tal, aí fui lá, peguei um ônibusinho, fui lá no estádiozinho do Central, fiquei olhando, aí falei, rapaz, eu sou filho de um funcionário da TBM,
queria ver como é que a gente pode fazer para fazer um teste. Aí ele, é mesmo? É. Quem é teu pai? Eu falei, é o Edilson Carneiro, o mecânico que veio do Ceará para fazer a montagem. A gente vai saber de alguma coisa, informação, vem a quarta-feira, mas já traga sua chuteira, que se for verdade, já vem para fazer o teste. A empresa forte, patrocinando bem, tinha contratado na época uns jogadores interessantes pro Central. O Central tinha acabado de subir da Série B para a Série A. Fui para casa, não falei nada, deixei por ali. Não foi na quarta-feira, eu retornei. Aí eles foram pegar a informação, aí confirmaram. Tu veio do Ceará mesmo? Aí eu vim. Pô, espera aí. Aí chamou, aí... Você conhece ali quem é aquele treinador? Na época, Ageu dos Santos. Lembro. Negão Ageu dos Santos, muito treinador. Ele já treinou o Crateus. Já treinou o Crateus, jogou também em Ceará, já passou aqui, enfim, no futebol cearense ele é muito conhecido, foi um excepcional jogador. Aí eu conheci esse senhor, ele é o professor, eu falei logo professor, né? Oh. Nunca tinha sido treinado por ele e tal, conheci logo assim, a média, eu né? sabia da história dele e tal, mas professor Ageu dos Santos ali é altamente conceituado. Pois é, ele que é o chefe da base. Aí, professor, vem aqui, rapaz, cearense aqui, vem aqui pra fazer o teste. Aí ele, foi mesmo, tá vindo da onde? Eu tô vindo, tava jogando no Ceará, mas tive que sair pra vir pra cá, porque eu sou menor de idade, não podia ficar com ninguém lá, mas joguei Ferroviário. Na época lá o Jorge Vela tava por lá e passei um tempo lá, tive que sair por causa do colégio e tal. Joga de quê? Eu jogo de volante. Aí beleza, aí botou o Juvenil tava terminando de se aquecer, era 2h30 da tarde, solzinho de Pernambuco frio, né? 2h30 da tarde, aí terminaram ali lá de se aquecer, aí bota o coletivo, bota o Ceará aí no time reserva. Aí beleza, me deu o colete, aí deram a bola pra mim, dominei com a esquerda, aí abri na lateral. Quando abri na lateral esquerda, ele apitou. Onde foi que tu já viu? Volante canhoto. Jorge Vera não tem mais de futebol não? Troca lá com o lateral. Ei, fulano, vem aqui. Vai ali pro banco. Deixou nem pegar na bola direita. Eu dei um passe na bola, volante canhoto. Na época tinha não sei, né? Preconceito. É, preconceito mesmo. Não existia volante canhoto. Fui pra lateral. Aí por lá fiquei treinando. Voltei pra casa e tal. Disse pra minha mãe que... Porque meu pai tinha noite de futebol, ele não tava nem aí pra isso. Aí falei pra mãe que ia ficar treinando no Central. Era de tarde. E que não ia dar problema. Então a mãe, beleza. Sem problema nenhum, graças a Deus financeiramente a gente estava bem, o trabalho lá era um valor bem a mais. Aí não estava nem esperando a ajuda de custo do time, né? Porque já era juvenil. Aí fui, passei uns 4, 5 meses, tinha muitos atletas, saiu uma relação de corte. Aí eu fui no meio do corte. Quando eu vi a lista que eu estava no nome, eu já baixei a cabeça, já fui saindo. Aí quando eu fui saindo, eu achei, ei, vem aqui. Você vai lá pro Porto. Chegar lá, o Porto é outro time do Caruaru, time de menor porte. Você vai lá pro Porto. Concorrente lá. É, mais de menor porte, né? O Central é o principal, mais antigo, o Porto é o segundo time. Aí você vai lá, o Porto tá treinando exatamente onde vocês estão morando, que a gente tava morando no município vizinho, Caruaru, que era o São Caetano, município muito bom. Acho que não dá 10 km, estão bem pertinho. Quando fosse ali Calcaia, Fortaleza, ou Fortaleza, Maracanaú, você vai lá no Porto, a sede do Porto é lá em São Caetano, onde você está morando. Chega lá, você procura o Cicinho, que é o treinador do juvenil, e lá você vai treinar lá, você vai ficar lá. Pra você não ficar aqui, você vai ficar parado, tá certo? Lá eu fui, cheguei, o Cicinho já me atendeu e tal, já falou, ó, só que você quer jogar de lateral, que o meu lateral é muito bom. Você vai jogar de meia, você vai jogar de meia esquerda. Era uma função que eu nunca tinha feito, mas no meio campo ali e tal. E resumindo, a gente jogou o Pernambucano do ano de 2002, nós fomos vice-campeões, perdemos 3-0 a final pro Sport. Isso na Série A? Juvenil. Ah. Juvenil, né? Juvenil, Campeonato Cearense, Campeonato Pernambucano, Juvenil, 2002, né? O campeonato, a final foi Central e Sport, a gente levou 3-0, foi um jogo fácil para eles, fisicamente eles passaram por cima da gente. Né, mas a gente Central não, Porto. Tivemos a felicidade de pegar um chaveamento mais fraco, né? À toa que o Central pegou o Sport, o Sport pegou os grandes. A gente, digamos que ficamos combatendo ali contra os outros do interior e a gente conseguiu se sobressair. Aí teve uma lista de chamados e que eu tava para ir pro Sport. Foi eu, né? Na época, o lateral esquerdo, que era muito bom, que era o Fábio Júnior, não tenho mais contato com ele, o goleiro, que era muito bom, que era sobrinho do treinador, do Cicinho. Eu não tenho contato mais com nenhum, não sei se eles seguiram na carreira de profissional, não sei o que aconteceu, mas enfim, eu tava nessa lista, né, eu e mais 2 para ir. Foi quando terminou o encerramento lá e no mês de julho ele teve que voltar para Fortaleza, em julho de 2002, quando a gente voltou para Fortaleza. Aí eu fui...
Em nenhum momento eu tive dúvida se eu ia ficar ou se eu ia voltar, porque eu nunca fui iludido com o futebol. Mas nesse período você voltou para Fortaleza? É o quê? Não. Ainda tinha 16 anos? Era 17 anos. 17 anos, acabava de fazer 17. Aí acabou a carreira do futebol por conta da transferência do teu pai. Eu nunca me iludi, como eu te disse, eu nunca me achei um jogador que tivesse essa capacidade de ser profissional. Assim, o sonho de jogador de futebol parou aí ou você teve mais alguma Não, oportunidade? parou aí. O sonho parou aí porque eu não me considerava capacitado para ser profissional, então nem sequer cogitei em ficar em Pernambuco. Nunca me passou pela cabeça. Eu tinha que voltar para continuar com a minha família e seguir os estudos que eu queria. Realmente já estava bem fixo na minha cabeça em estudar para concurso público. Porque o meu pai realmente conseguiu botar muito, muito bem firme, muito fixo na minha cabeça. Com relação a isso. Foi quando a gente voltou de Pernambuco para Fortaleza. Em 2002 ele voltou para a TBM ali da Bernardo Manuel. E foi quando eu já estava beirando os 18 anos, né? Aí agora eu vou atrás de concurso. Tentou algum outro concurso ou só a polícia? Não. Eu nesse mesmo ano, né? Nesse mesmo ano não. Na época eu fiquei fazendo curso, né? Eu fiz um curso de rádio, de computador, né? Aí quando foi para 2003, que eu ia fazer 18 anos, foi aí que eu comecei a me inscrever em concurso público. Aí na época, meus 3 primeiros concursos, né? Foi agente administrativo da UFC, na época 2003, aprendiz de marinheiro, corpo de fuzileiro naval. Foi os 3 concursos que eu fiz em 2003, quando eu estava com 17, mas eu ia fazer 18 anos em maio, né? Aí quando eu fiz as provas, eu já tinha 18 anos. Foi na época que eu fiz os 3, passei nos 3, certo? Aí foi tramitando mais rápido os fuzileiros navais e em 2004 eu fui para o Corpo de Fuzileiro Naval, Rio de Janeiro. CIAMPA, Centro Integrado Almirante Mircea de Portela Alves. Passou quanto tempo lá? Passei lá 3 anos e pouco. Nosso diretor jurídico, o Cabo Feitosa, que é do Corpo de Bombeiros, ele também foi fuzileiro naval, lá no Rio de Janeiro. Sou naval de 2004 a 2000, sou naval de 2003 a 2006, 2007 eu entrei na polícia. Passei 3 anos e pouco lá. No Rio de Janeiro, aí depois veio fazer o concurso da polícia aqui no Ceará. Em 2003 eu fiquei esse tempo por lá, né? Não tinha perspectiva nenhuma para vir para o Rio Grande do Norte, porque a gente solicitava transferências e negado. O que na verdade eu vim descobrir depois que era porque eles não queriam mandar ninguém, não queriam perder ninguém, porque a grande maioria que estava lá era nordestino. Então se eles simplesmente mandassem sem vir, não ia fechar o quartel porque não vai fechar, né? Mas o efetivo ia ficar muito curto, né? E foi algo que eu aprendi muito, passar esse tempo no Corpo Fuzileiro Naval. Aprendi muito, foi um choque grande, enorme. Fisicamente não, porque eu estava bem, mas psicologicamente, já chegamos 3 dias atrasados. O que eu não me esqueço foi a minha chegada. Os cearenses era pra gente viajar dia 3, né? Para se apresentar dia 3. Só que o que acontece? A escola de aprendizes ia mandar a gente de avião. Os 10 que tinham sido aprovados, mais o sargento que ia com a gente. Só que não compraram as passagens. A gente teve que ir de ônibus. E fomos de ônibus. Os 10 mais o sargento. Chegamos lá dia 6. Entramos, todo mundo eu só com uma mala. Foi uma outra época ruim também da nossa vida, porque o pai saiu da TBM e gastou, né? Teve que se manter, né? Na época eu era aí virou 3, né? Porque eu tenho mais 2 irmãs e eu não trabalhava, né? Porque eu estava nessa faixa de 15, né? Até 18 anos, era difícil a questão de emprego. E ele não queria que eu ficasse só estudando, porque tinha que ser concurso público. E quando eu passei, esse enxoval e os exames, ele não tinha como pagar. Na época eu tinha uma prima, a Dejane, que mora na Bahia. Na época ela trabalhava na Unimed, foi ela que arranjou esses exames, que eram muitos exames, né? Mesmo que a gente entra na Polícia Militar, uma pilha de exames, e eu não tinha como pagar, e ela desenrolou no nosso vocabulário, né? Arranjou lá pela Unimed, não sei se ela pagou, arranjou o desconto, enfim, eu sei que a gente não pagou nada. O que eu me lembro que a minha família custeou foi o meu enxoval, né? Que eram 2 camisetas brancas, 2 calções azuis, muito básico o enxoval, porque lá a gente recebeu o restante. Mas enfim, chegamos lá, os 10, já estava todo mundo em forma, era 9h30 da manhã, só dava para ver os olhos, já estava todo mundo enlameado, não sei nem qual era a cor daquela farda.
que eles estavam. Todo mundo lameado já em forma, 9h30 da manhã. Só vocês estavam certo. E os 10 bonitinhos, limpinhos, calça jeans, blusão, aquele negócio todo empurrando as malas. Aí Passou o no sargento corredor? com a gente. Passou no corredor? Não, passamos não. Aí, nós estávamos com o primeiro sargento, né? Daqui do Ceará. Aí o segundo sargento tava com o pessoal em forma. Aí chegou, aí o segundo sargento apresentou a tropa pra ele. Tropa com alteração. Ele, não, tá aqui os 10, estão vindo e tal. Que a gente teve um problema administrativo lá na escola de aprendizes de Fortaleza, né? Não deu pra comprar as passagens, a gente teve que vir de ônibus, sei o que. Ele, tá bom, meu comandante, tá bom, tá certo. Fica aqui de lado, meninos. Aí botou a gente aqui de lado, aí ninguém sabia nada, ficamos só aqui de lado mesmo, aí que ele mandou, né? Botamos aqui de lado. Não tinha do exército nem nada? Nada, voando total. Nada, voando total. E todo mundo sujo de lama, dos pés na Então você cabeça. imagina, que diabo é isso Quando eu aí? olhei assim, Tô vindo do inferno. olhando assim, não, a gente tá pessoal- entrando no inferno. pessoal tudo sujo aqui, olha. Já, se eles Botei tropeçaram minhas e caíram, malinhas foi. aqui, ó, botei minhas malinhas aqui, fiquei e tal, aí tá certo. Aí o pessoal informa a rua larga, né? Na rua Zona Larga, o alojamento aqui, a nossa frente, né? De frente pro alojamento. Aí eu saí. Pensando, rapaz, chegamos agora cansado de viagem, né? Será possível que não, eles a vão... gente tava com fome, porque lá na rodoviária cara, né? O negócio, aí ele falou assim, não deixa pra gente merendar lá no quartel. Oh, meu Deus do céu, molezinha. Tá certo, né? Tá certo. Beleza, aí ele foi saindo, aí foi se distanciando, aí a ruazinha era curvazinha pra esquerda, quando ele desceu, aí ele olhou assim, seu bando de humorista, como é que você chega 3 dias atrasado? Pega essa mala e levanta pra cima, aí pega a mala pra cima, bota no chão, aí pra cima, pro chão, bora, aí e foi, toma coxa, aí bora, de pé um dois, aí sentado um dois, de pé um dois, sentado dois, a tropa aqui em pé, aí vocês vão pagar esses 3 dias de atraso é hoje. Aí bora, vamos lá pra trás. Aí nós fomos lá pra trás. Acompanha, aí fomos. E começou o Charlie Mike, o pessoal marchando. E vocês sabem marchar nem nada, calça jeans, blusão, puxando a mala. Coordenação motora. 000 puxando a mala e toma marchar e puxando a mala. Rapaz, não aguento mais a mala não, abraça a mala. Aí pega a mala, abraça a mala. Um soltou logo a mala, ele... Chegou, vem aqui, seu humorista, vocês do Ceará só servem pra fazer piada. Pegue sua mala. Você não trouxe 2 malas, carregue sua mala. Se for o seu companheiro de guerra, você vai deixar ele pra trás. Um colega nosso lá que veio com 2 malas, né? E lá vai, a gente toma marcha, e entra matagal adentro. Aí entra mangue adentro com mala. Com mala e tudo. Aí eu comecei a entender porque que tava todo mundo lameado, mano. Já tinham dado uma voltinha dentro do mangue lá no Ciampa, lá dentro. O bom é que vocês tinham que sujar a mala também, né? Aí, toma entrar dentro do mato e bota a mala pra frente, bota pra cima e bota pra baixo, pisava na lama, entrava no meio da canela e levanta a mala. Aí eu, meu Deus do céu, foi o que eu vim fazer aqui? Era pra me ter ido pro agente administrativo da UFC, mas eles não me chamaram. Aí eu não entreguei documento e vai, marcha. Cheguei 11h30 a gente chegou no alojamento, 9h30 dessa marcha. Não tinha mais roupa, a roupa tinha de se embora, né? Só a mala que tava fechadinha e tal. Aí, vamos almoçar, seus animais. 1 hora eu quero vocês prontos. Aí, almoçando, aí, como é que entra? E não suja a loja, não suja o rosto, não. Aí, todo mundo lameado e fiquei. Eu, não, vou ficar aqui fora mesmo, vou ficar com fome. Aí fiquei lá fora. Aí o pessoal foi desenrolar, pegaram uma mangueira e tal, não sei o que. Eu fiquei lá fora com a minha malinha. Meu Deus do céu, foi o que eu vim fazer aqui. Aí o arrependimento começou a bater. Saudade de casa. Não é nem a saudade de casa, o arrependimento mesmo. Meu Deus do céu, qual foi a opção que eu fiz? Eu tinha 3 opções, vim fazer essa, meu Deus do céu. Aí quando eu pensava que eu não podia voltar, porque aqui tava ruim, aí eu não vou ter que ficar. Eu tenho que ficar, eu preciso ficar. Aí fiquei lá fora e toma marcha de novo. Aí até 3h30, aí voltamos, aí fica em forma. Aí frente pra retaguarda, e soltou essa mala porque ia me agarrar com a mala e rodava, e a mala ia-se embora. Meu Deus do céu, eu vou pedir agora. Você vai desistir, seu humorista? Aí eu, não, senhor. Desista mesmo não, que você vai passar 6 meses aqui fazendo piada pra gente. Cearense só presta pra fazer piada. Foi 6 meses de ouvir isso aí. 6 meses de ouvir isso aí, cearense só presta pra fazer piada. 5h30 da tarde terminou a coxa. Aí uns lá tinham pedido pra sair, o pelotão era 60. Eram 60 o pelotão, eram 5 pelotões de 60, são 300 homens. 5 pelotões de 60, aí tinha desistido um lá durante o dia, aí 5 horas da tarde, ó, abre essa mochila, a mala aí. Aí abri a mala, aí ele começou a jogar as coisas no chão, aí joga coisa. Ah, pensei que você tinha aqui algum cinho de pelúcia, alguma coisa, não sei o que, foi passando, aí. E esse perfume aqui?
minha tia me deu, senhor. Aí cheirou, perfume bom. Aí dá pro sargento? Eu, não, senhor. Tu não vai me dar o perfume, não? Eu, não, senhor. Que foi que fez perfume? Aí eu, minha tia, senhor. Me lembro até como se fosse eu. Até um dia desse eu usei. Minha esposa tá aí, o Galbi. Era o perfume. Não, senhor, vou dar não. Ai, não. Esqueça de você mais não. Sim, senhor. Aí, vou botar seu perfume aqui dentro, seu monstro. Aí ele pegou e jogou assim, pra intenção de quebrar, mas não quebrou, né? Jogou com um pouquinho de força, mas não quebrou. Aí, vocês vão lá, aí entramos. Isso foi no primeiro dia. Já foi o choque já do primeiro dia. Aí, todo mundo na alvorada, 5 da manhã. Aí, 5 da manhã. Quando foi 3, quando eu fui me relaxando, 3 e pouco da manhã começou aquela zoada. Batendo nas coisas e tal. Aí eu, diabo é isso, mas eu querendo dormir 3h30 da manhã. Aí ele, bora, mas bora, se acorda, Ceará, o que foi? Arrumar alojamento. Aí eu, mas é 3h30 da manhã, mas é 5 horas, faltou 1h30. Não, tem que ajeitar tudo, mas tem que dobrar as camas em 30 centímetros, tem que deixar o brasão no centro, tem que estar tudo engomado, a gente tem que pegar essas roupas suas, deixar tudo lavado, tá estendido em tal canto, assim, não sei o que. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Isso é a vida. Aí eu, Ave Maria, não, mas aí fui, tentei deixar arrumado, aí um colega já tinha arrumado uma régua que era pra medir, que era 30 centímetros, as dobras, que era pra deixar o brasão da Marinha bem no centro. Da porra. As camas de 2 em 2, todo mundo lá fora, mas em forma. E depois passava, dava a volta lá na parte que era pra deixar estendidas as camisas. Cacheagem igual no curso de formação da polícia. Né? Aí umas 10, 15 vezes pior. Passa é longe. Aí todo mundo em forma. Aí vem uma outra coisa que eu já tinha ouvido falar de longe, que eu pensava que era lenda, mas que não era. Aí o sargento aqui em forma. Aí, bora, cabo. Passa o algodão na cara desses lixos aí. Se ficar algodão, só ir dizendo o número. Aí aconteceu isso aí no meu curso de formação. Aí passava. Ora, mas meu curso de formação aconteceu. Eu tirava a barba uma vez perdida a cada eclipse lunar, mano. Eu não sabia nem o que era isso. Aí passou, aí ele. 03, aí ele. Ai, é os piadistas. Afasta aí, Ceará. Aí afastava, ora, mano. Aí o pau cantava. Aí o pessoal ia. Pronto, agora eu não vou fazer nada com você hoje, não. Você vai só na frente do pessoal. Você vai puxar o pessoal. Ó, esse negócio de puxar o pessoal. Agora também tem uma coisa que é única. O que eles mandam você fazer e pagar, eles fazem junto. É impressionante o físico deles. Impressionante. Tudo. Dá um exemplo, né? Tudo que o sargento fazia, ele me pegou uma vez, paga 10, paga 10, paga 10, ele pagando 10 comigo. Eu não lembro nem quantas eu paguei, mas quando eu não aguentei mais, ele ainda terminou de pagar 10. Você tá vendo? Eu, sargento antigo, pagando, tu já tá cansado, seu animal. Você já sabe pra onde é que você vai, né? Aí final de semana era cadeia. Mas pra quem era do Ceará... Não ia fazer nada mesmo, né? Não ia fazer nada, ia bom sair tinha lá. as 49. Pois é, mas também era muito serviço, né? Soldado e recruta no quartel, né? É só trabalho. É só serviço, mas aprendi muito. Até hoje tem coisas que eu levo. Hoje essa questão é nas pequenas coisas que faz a diferença, né? A gente se acorda automaticamente, já arruma cama. Hoje eu sei costurar. Então chegou na polícia bem maciozinho. Não, o recrutamento da polícia foi, com todo respeito do mundo, mas foi umas férias. Foi férias. Foi férias. Levei tentaram dar uns acostos na gente lá no aí olhar assim, achar que era pra isso é acosto. Não, é lá pra quem entrar, lama até o pescoço mesmo no fuzileiro. Você ingressou na PM, já tinha que idade? Eu ingressei na PM dia 10 de 9 de 2007, né? Na época de 2007, eu tinha 20 e poucos anos, né? Novinho ainda. Eu saí lá dos fuzileiros, né? A prova da polícia foi em abril de 2006. Assim que eu passei, eu nem pestanejei, não. Já voltei pra pedir baixa, eu quero minha baixa. O que foi? Não, mas passei na polícia lá no Ceará, eu quero, não, já vai fazer o CHC aqui, fica por aqui mesmo, não sei o que e tal. Não, vá pra casa, passa mais 30 dias em casa, já acabar de sair de férias. Pra casa, passa mais. Não, eu quero sair, quero pedir minha baixa. Não, vá pra casa. O suboficial, né? Que lá a gente chama suboficial. Até hoje eu tenho esse costume de chamar o subtenente de suboficial. Não, me comanda, não, suboficial. Eu vou, não, vai lá, pense direitinho lá, veja lá se lá vai chamar agora. Se for demorar, você fica por aqui mesmo, você vai sair cabo agora, já sai sargento, vai ser soldado de novo, mas não sei o que e tal. Soldado já vai sair, não sei o que, não tá, vim pra casa, fazer meus 30 dias, mas já tava ajeitando as minhas coisas por aqui já, pra ficar na polícia mesmo. Na época foi polícia e bombeiro. E agente penitenciário. Foram 3 provas. Voltar pra casa, pra perto da família. Era um sonho. Aí tu fez as 3 provas? Fiz as 3, que foi 3 finais de semana diferentes, passei nos 3. Passou nos 3 e optou pela PM. Chamou primeiro. E aí quando chamou os outros, não quis ir não?
Eu ainda me apresentei pros bombeiros, mas depois mais não fui. E os agentes penitenciários chamaram quase 3 anos depois, porque primeiro chamou a polícia, e olha que a polícia ainda demorou de abril de 2006 a prova para setembro de 2007. Levou um ano e tanto. Mais de um E foi ano. a primeira. Aí quando foi em 2009 os bombeiros chamaram, que muitos da minha turma foram pros bombeiros. Eu ainda fui lá, me apresentei, entreguei os documentos, mas não fui, desisti, já tinha um tempinho de polícia. Quando foi em 2010 chamaram pros agentes penitenciários. Aí eu já tava com 3 anos de polícia, já nem me apresentei pros agentes penitenciários, nem foi mais nada não. Mas fiz os 3, passei os 3, aí pedi minha baixa, voltei, passei esse intervalo de tempo, de abril de 2006 até setembro de 2007, né? Achando que ia chamar rápido, né? Como sempre chamou, né? Pelo menos eu busquei nos históricos, chamava rápido. Se só que soubesse, nesse tinha ano, permanecido mais tempo. mais tempo. Aí foi na época que eu ainda passei um tempinho trabalhando de carteira assinada, né? Tive que ir pro CLT. Na época eu ainda passei um tempinho na Pague Menos, fazendo cartão de desconto. Perturbando as pessoas ainda para fazer cartão de desconto na Pague Menos ainda. Fiquei de fevereiro de 2007 até agosto de 2007. 6, 7 meses. Aproveitando a deixa, tem uma surpresa que depois os associados da Aspra vão saber, especialmente quem é do interior, mas eu dar só uma pitada. Eu tive com o dono da rede Pague Menos, Deusmar Queiroz, não é Deusimar, Deusmar. é Deusmar Queiroz, Queiroz. há uma semana atrás, e estamos apalavrados de um negócio em que a diretoria executiva já aprovou, falta o Conselho Deliberativo da Aspra validar para a gente poder anunciar, mas é mais uma conquista para os associados do interior do estado. Bom. Eu não posso, estou dando só spoiler, não posso falar de fato, porque se o Conselho Deliberativo da Aspra não aprovar, Exato. aí eu fico de calças curtas, né? Exatamente. Mas é um cara extremamente visionário, viu? Só esse spoiler aqui, porque é um cara que tem um império de 1.720 farmácias no Brasil. Por aí Não, você potência, imagina, viu? né, a grandeza do negócio dele. Um exemplo de administração. E aí, Polícia Militar, a gente tem pouco tempo agora. O homem tem história para contar e ele detalha, rapaz. Tem a Polícia Militar, tem a comenda que você recebeu. Então a gente agora tem que Não, se virar nos é. 30, né? Ele é pós-graduado em fisioterapia neurofuncional, é isso? exatamente. Essa sua formação, ela foi após ingressar na Polícia Militar? Foi. Após ingressar na Polícia Militar. Ingressei em 2007, né? Na época que eu ingressei na Polícia Militar, eu iniciei faculdade de estatística, que é uma outra paixão que eu tenho, matemática, né? Iniciei estatística no UFC, na época, né? E parei. Eu estava no 7º semestre de estatística, 6º para o 7º semestre, quando eu tive uma infelicidade de levar um tiro, né? Na época, Em desculpa, serviço? não foi o do tiro, não, desculpa, a questão do tiro já foi mal um pouquinho na frente. Foi na época que eu quebrei a perna, desculpa, em 2010, 2011, pertinho da greve, né, daquela greve que foi feita aí, né. Eu fraturei a perna direita jogando bola. De novo bola, mas. Foi. E rapaz. Jogando, Não aprendi não. jogando o velho subúrbio, né, o titular, né, fraturei a perna jogando bola e minha perna ia ficar um pouquinho menor, né, pouquinha coisa, mas ia ficar naquele velho que a gente chama no Cearense 29, 30, né, ia ficar mancando. Iniciei um trabalho de fisioterapia, no qual a gente conseguiu fazer esse, dentre aspas, realinhamento junto com o trabalho com o médico, quando a gente ia para as revisões, um médico Foi ficava de lá onde e fazia você um processo. trouxe essa paixão também pela Foi, aí eu, fisioterapia. rapaz, eu vou fazer isso aqui. Eu amo matemática, mas eu vou buscar ajudar as pessoas. Corrigir os fui- outros também que estavam meio empenados, igual você. Ajudar as pessoas, porque assim, eu não tinha perspectiva, né? Porque eu ia, teoricamente, me aposentar da polícia, né? Que eu ia ficar meio 29 e 30, ia ficar claudicante, a marcha claudicante, né? Então, não ia poder mais jogar mais bola, atividade física praticamente nenhuma, e de repente o cara conseguiu me recuperar. Esteticamente não ficou muito bonito, né? Porque ficou uma perninha redondinha, meia tortinha, cambotinha e outra reta, que foi a que ele recuperou, mas
as pernas têm o mesmo tamanho. Mas aqui ele recuperou, ficou reta. Reta. Então ele realinhou o que tava torto. Exatamente. Aí se quiser ajeitar outro que é cambota, aí desalinha de novo. Vou ficar mais. Já de negócio arrumado. Pois é, foi um trabalho. Rapaz, fala de cambota não, que tem um oficial superior da Polícia Militar, que a galera tá fazendo brincadeira que eu não posso falar, porque senão leva a cadeia grande. Cuidado. Agora ele tá com bigode, sei não. Vamos lá, vamos mudar de assunto. Aí a gente eu me apaixonei pela fisioterapia, eu vou fazer fisioterapia. Passei 1 ano estudando pro Enem, consegui passar no Enem, tirar uma nota boa pra fazer pelo ProUni, né? Bacana. Na época eu era casado, tinha família, não podia estar pagando a faculdade. E pra fazer o UFC, como era o horário integral, né, de 8 às 17, eu tinha que ir para uma particular que eu pudesse estudar de 18 às 22, né, 6 às 10. Foi quando eu entrei na fisioterapia. Entrei na fisioterapia em 2010, me formei em 2014, né, para 2015 e continuei nessa vida de fisioterapia, né. Você presta um serviço voluntário no projeto Semear, não é isso? Isso, exatamente. Há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Estou lá há 5 anos. Qual foi a motivação que fez com que você iniciasse esse trabalho? Mais uma vez, o futebol, né? O meu filho gosta muito de futebol, na época tentava futebol e a gente jogava no Ferroviário, junto com o filho de outro amigo meu, que é policial também, o Nivaldo Neto, né? Que trabalhou muito tempo comigo no BPRE, que agora está em outro batalhão. Aí nossos filhos jogavam lá, fizeram um campeonato cearense muito bom, e esse projeto era um projeto muito grande no estado, e chamou o meu filho e chamou o filho dele. Aí foi quando nossos filhos foram lá. Até então eu era pai. Só que eu vi que muitas crianças ficavam muito tempo afastadas por conta de traumas, por conta de lesões, de modo geral. Aí foi aí numa Taça Brasil, que eles foram jogar nossos filhos, né? Na época a categoria deles, que na época era sub-9, se não me falha a memória, foram jogar acho que foi Rio Grande do Norte, que eles foram jogar. E eu levei um material de fisioterapia. Porque se alguém precisasse de alguma coisa, como era uma competição de tiro curto, eu podia estar lá ajudando. E coincidentemente, no primeiro dia, uma criança lá de 9 anos deu uma torção. Torceu o tornozelo. Aí o menino ficou chorando, que não ia conseguir jogar mais, né? Aquele negócio todo. E eu tava com meus aparelhos, não muitos que eu tenho atualmente, mas tava com alguns. Mas a gente conseguiu fazer um trabalho paliativo, no qual diminuiu o inchaço e a dor, e ele conseguiu jogar. Esse menino jogou até onde o time foi, que eles foram 3º lugar nesse ano, e eu fiquei fazendo esse trabalho paliativo com a criança. Aí a partir daí, quando eu voltei, o presidente do projeto, que é o Erandi, né, Erandi Feitosa, jogador de futebol do Fortaleza, foi e me convidou para ficar no projeto, e eu tô até hoje. Massa, cara. E foi em razão desse projeto que você recebeu a comenda, ou qual foi o motivo de você ter sido homenageado com essa comenda, né? Mostrar aqui para os nossos internautas e os telespectadores da TV Metrópole. Então, nos fale um pouco desse prêmio que você recebeu. Bem, é um prêmio na categoria militar social, né? Ou social militar, como eu já vi escrito em algumas coisas, no qual eles têm uma abertura de 3 vagas, somos atualmente 511 mil militares no Brasil. No Brasil todinho, né? Incluindo todas as Forças Armadas, mas a gente como isso dá ativo. Dá ativo. Fora os veteranos. Fora os veteranos que tem, também podem... É quase 1 milhão, quando vai pegar os militar da ativo e veteranos. Isso. Aí no qual eles procuram não só o trabalho, né, que a gente procura exercer na nossa profissão, no nosso meio, né, que a gente tenta fazer da melhor forma possível. Eu trabalhei com o Major aqui durante alguns anos no BPRE, né, e já dividi as trincheiras aí da vida aí com muitos aí que fazem também com excelência, qualidade, mas alguém que se diferencie. E conversando com a minha esposa, a gente primeiro tentou entender o porquê, né, disso aí, né, porque é um prêmio que é dado em São Paulo, que é referendado nacionalmente, que é publicado em Diário Oficial. E geralmente, vamos ser sinceros, fica pelo sul do país, né? Não tem como, né? Você vir achar uma pessoa aqui no norte ou no nordeste, né? E que no qual tem que ter alguma diferença, né? Que nem tem aí na placa do título, né? Que um exemplo que procure acrescentar uma sociedade mais justa e igualitária, né? E eu tenho certeza que esse trabalho, né, externo da Polícia Militar, né? Que a gente realiza no social, no âmbito social, né?
pessoal também, na medida do possível que as pessoas me procuram também externamente, algum trabalho de fisioterapia, ou seja o que for, a gente está sempre ali de mão dada, mas eu tenho certeza que o projeto foi o marco, né? Para poder somar, né? Para eu poder ser diferente de muitos, né? De 511 mil da ativa, né? Vamos dizer. Você viajou para São Paulo para receber... São Paulo, com a família, minha esposa, né? Que também tá o título dela aqui, né? Que ela recebeu, que A sua esposa também recebeu, né? Eu vi aqui o nome dela. Foi. Porque ela também faz parte, né? Porque assim... Você nem falou o nome da sua esposa ainda. Ela tá aqui com a gente, né? Tá aqui Maria Vanessa Costa Ferreira. Só pode aparecer aqui nas câmeras. Não quer aparecer. Não, rapaz. Ela caminha do meu lado. No finalzinho a senhora chega perto dele. Pois é, porque assim, quando me ligaram eu tava de serviço. Aquele velho 011 me ligando, 011. Rapaz, eu não atendo não. Rapaz, eu não atendo. Será eu também não atendo não, e cortando. 011, 27, vem enquanto estão ligando direto. Essas épocas dos empréstimos, né? Pois é. Tem uns empréstimos, essas coisas, 011 ligando, e eu cortando, aí quando foi na hora do almoço me ligou aí. Beleza, aí, rapaz, porque seu Edson de Moura, eu policial militar, eu sim. Trabalha em fisioterapia, atende residencial, home care e tal, participa. Aí desliguei o telefone. Desliguei o telefone. Aí depois ligou de novo. Aí, não, veja só a mensagem do seu e-mail. Aí foram mandar a mensagem pro e-mail. Aí já é mais institucionalizado. Aí lá no e-mail eu vi, né? Aí tá lá a mensagem e tal, o título de comendador, aquele negócio todo, tal. Aí, quando foi 3h30 para 4 horas, me ligaram de novo. Rapaz, vou pagar quanto por isso aqui? Não, você não vai pagar nada não. Vai ser aqui em São Paulo e tal. E aí as viagens, tudo. Vim com as viagens, família. Eles bancaram tudo? Foi. Foi mesmo? Mas, rapaz, olha aí. Aí, beleza. Parabéns. Nesse preço, né? Aí, beleza, deixei, né? Deixei passar e tal. Aí, a gente foi querendo cair na real, que na verdade, eu só caí na real quando eu cheguei lá. Vou ser bem sincero, até antes, e passava os dias, ia se aproximando, e eles vinham mandando mensagem, e perguntaram como era que eu queria que fosse anunciado. Depois me mandaram dizendo, devido às suas indicações e ao seu trabalho, você gostaria de estar na mesa das autoridades? Aí as autoridades... Rapaz, eu tô importante, hein? Aí eu quero. E a minha família, sua mulher ficar bem próxima e tal, que não ficaram, deixando bem claro, me deixaram ali mais ou menos próximo, não tive como ter contato com eles, mas estive lá na mesa das autoridades, fui o primeiro a ser chamado. Bacana. O primeiro a ser chamado foi uma noite de sonho. Acho que a gente que vive muito nessa vida de polícia militar, que a gente tem muito, trabalha muito com vamos dizer assim, com a parte ruim da sociedade, né? Que a gente atende a ocorrência e muito no meio da criminalidade. Eu que trabalhei no São Miguel da Messejana, trabalhei em Picuí, trabalhei em Sapiranga, Edson Queiroz, Tancredo Neves, entendeu? Trabalhei, quando eu fui do FTA do Eusébio, na época eu trabalhei ali no Autódromo, Parque Havaí, entendeu? Você trabalha nessa, vamos dizer assim, na parte mais... dramática da sociedade, e você vê lá, rapaz, na mesa das autoridades. Beleza, aí quando a gente chegou lá e tal, quando foi pra iniciar, aí a primeira pessoa que chama sou eu, pra todo mundo olhar, você subir no palco, você entregar a premiação e ser cumprimentado pelo Gazima, tá entendendo? Que ele recebeu nesse ano na categoria de empresariado administrativo, foi ele que recebeu, você ter essa honra de... É um título raro, né? Assim, raríssimo, entendeu? Poucas, nós temos aqui no estado, por exemplo, como militar, só o Coronel Aginaldo, que recebeu em 2015. Então, de 2015 para cá, 10 anos, ninguém, nem o militar recebeu. Não, como militar, só o Coronel Aginaldo. E de praça só tem você? Só eu. Rapaz. E de cearense são 4. Foram 2 cearense em geral, só 4. Foram 2 Há quanto tempo tem essa comenda? Já está desde o ano 2000. Então, 25 anos. Há 25 anos existe... E no decorrer de 25 anos, apenas 4 cearenses receberam. Desses 4 cearenses, 2 militares e só um praça, que é você. Exatamente. Caramba. O Coronel Aginaldo. E nesse ano a gente teve a felicidade de ser 2. Saúde, aplauso para o homem, é diferenciado. Já corrigi na minha agenda aqui, tinha cabo da época... Atualizado. Da época que nós trabalhamos no DPRE... 6 anos, Major, 6 anos. O tempo passou e eu não percebi, né? Mas corrigi na agenda aqui. Fiquei muito feliz também, porque lá tinha uma assistente social de Tejuçuoca,
Um projeto social de lá também, muito bonito, crianças carentes, entendeu? Ela muito parecido com o nosso projeto lá, que ela consegue abarcar não só os adultos, mas crianças. E muito lindo o projeto dela de Tejuçuá, que ela esteve lá junto comigo também, entendeu? Ela recebeu também esse título, o trabalho dela, ou seja, a gente saiu de 2 para 4, né? Bacana. Agora no estado. Dobraram em uma tacada só. Um ano só dobramos, né? Bacana. Conseguimos, Erickson, cara, velho, eu tenho certeza que nós teríamos aí pelo menos mais umas 2, 3, 4, 5 horas para bater esse papo. Infelizmente o nosso tempo é só 1 hora, chegou ao fim e espero contar com você em outra oportunidade para você relatar outros fatos que ocorreram nos tempos mais próximos, né? E polícia. E também mais profundamente com relação ao projeto, nas ações que vocês desenvolvem, Certeza. falar um pouco de futuro. E gostaria, Major, do senhor destinar aí o seu comando com relação aos relatos do Erickson. Voluntariedade e diversidade de conhecimentos. Eu acho que a história dele é uma história interessante, né? De muita luta, né? Uma pessoa que o tempo todo procurou conhecimento. Sim. E após ele chegar a um determinado grau na vida dele, ele passou a pensar no outro. Né? É muito interessante a pessoa que tem essa voluntariedade de ajudar as pessoas. Então, parabéns pela sua linda história, parabéns pela sua voluntariedade. Esse título é mais do que merecido. Eu vou meio que não imitar, mas se assemelhar ao senhor, né, trazer quase um sinônimo. Solidariedade. É uma pessoa solidária e servidora, né, que também se aproxima, porque do contexto que você comentou, né, do início, dos seus pais, que inclusive estamos no mês dos pais, agosto, e você se emocionou, eu iria comentar anteriormente, Não né? foi bem no no comecinho início, eu ia puxar, mas não deu, eu iria puxar de novo para falar do pai, mas você vai deixar uma mensagem, vai mencionar seu pai, para dar aquela emoção retomada. Mas, cara, assim, fiquei muito feliz de escutar a sua história. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo também gostaram muito, porque foi muito eclético, né? Veio do Pernambuco, futebol, aí veio dos fuzileiros navais e entrou na questão social também. E solidariedade, eu acredito que se encaixa bem, né, com a parte de servir que você se propôs. E parabéns por esse título, por essa comenda. Nos orgulha muito na condição de cearense, mas principalmente de policial militar e especialmente de praça. Você nos representa muito bem. E sargento? E aí, meu amigo Erickson, gostaria que você destinasse o comando final. Pode ficar à vontade, inclusive para citar a sua família e o seu pai. Bem, o momento que eu vivo e vou levar todo para a minha vida é legado. É a palavra que eu busco e que me resume muito. Quero deixar um legado para meus filhos, para minha esposa, que me dá meu alicerce, meu suporte. E quero mostrar para o mundo o legado que eu recebi do meu pai, da minha mãe, da humildade deles, né? Que com todo o sofrimento eles conseguiram criar a gente, somos 3. Passamos apertos, mas nunca passamos necessidade. Pela honra que ele teve, né? Pela a sabedoria da minha mãe, pela força de vontade do meu pai, certo? E o que me resume muito é isso, legado. O legado que eu quero deixar para os meus, que é o legado que eu recebi do meu. Sensacional, meu irmão. Tenho certeza que você está deixando um legado imensurável para o seu mundo. Eu gosto muito de uma frase de Gandhi, inclusive essa frase eu já me utilizei num discurso na Assembleia Legislativa, está na placa da minha turma de 2001, lá no quartel em Crateús. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Às vezes a pessoa acha que o mundo é o planeta. Não. E o mundo é o nosso meio social. Seja profissional, seja
na parte familiar, de vizinhança. Então você, literalmente, está fazendo a diferença no mundo. Gratidão por tudo que você faz a nosso favor. Sociedade, Corporação Polícia Militar, porque são por conta de pessoas igual a você que ainda existe esperança no nosso planeta. Sempre. Quer deixar seu Instagram, algo para contato? Porque você também é fisioterapeuta, alguma coisa, para deixar aí o seu merchan. Não, que é isso, qualquer coisa com relação polícia, fisioterapia, alguma outra coisa, quiser entrar em contato, é Erickson Fisioterapia. O Instagram, Erickson Fisioterapia. O Erickson tem só o K, né, no caso. K, tem que falar o K, porque senão o pessoal porque todo mundo só escreve CK, né? É o padrão, mas é só o K. Não tem o C, só tem o K. Erickson Fisioterapia. Só tem quando botar R-I-K, já. Pronto. Já vai aparecer. Praticamente já sai. Top, meu irmão. Gratidão a você. A nós. E a você que tá aí com o celular na mão ou na telona, nos assistindo, muito obrigado. Espero que a história do Erickson seja de inspiração para você também fazer a diferença no mundo. Por mais que nós tenhamos dificuldades, o Ceará está passando por um momento muito difícil na área da segurança pública. Os nossos heróis fardados, aqueles que salvam vidas, que protegem vidas com o risco da própria vida, ele, juntamente com todos nós, iremos vencer essa adversidade. Podem confiar porque, primeiro, Deus, mas também as pessoas de bem, igual o Erickson, que está aqui no mundo para fazer essa diferença. A todos vocês do YouTube, podcast Fala Comandante, da TV Metrópole, minha gratidão, minha continência e meu reconhecimento a todos que vocês de bem também fazem por todos nós. Não, meu comandante? Verdade. Tamo junto.